Bom dia a todos. Vamos dar início à sessão de julgamento da 6ª Câmara Julgadora do TIT, do dia 16 de fevereiro de 2023. Agradeço a presença de todos, desejo um bom dia. Alerto que essa sessão está sendo gravada e a gravação ficará disponível no canal do tribunal. E peço a todos, por favor, que mantenham os microfones no mudo, enquanto não estiverem falando, para evitar ruídos e microfonia. Eu dou início formal à sessão, então, verificando o quórum de presença dos integrantes da Câmara no EPAT. Todos confirmaram presença, então estão presentes além de mim, Dr. João Marcelo, Dr. Ítalo e Dr. João Carlos Silag. Hoje a gente está com a nossa formação titular, que faz tempo que não acontece. Nós vamos pela ordem da pauta, priorizando o pedido de sustentação oral. Hoje a gente só tem um pedido de sustentação oral, que é do autuado Klockner Pentaplast do Brasil Limitada, auto de infração 4143328. É um recurso ordinário de relatoria do Dr. Silag. Aliás, hoje todos os processos são de relatoria do Dr. Silag, é uma sessão dedicada a ele. E o pedido de sustentação oral é da doutora Bruna Maria Expedito Marques, que já se encontra aqui presente. Bom dia, doutora Bruna. E eu passo a palavra, então, ao Dr. Silag para a leitura do relatório, e depois a gente parte para a sustentação oral. Bom dia a todos. É muito bom estar de volta à Câmara, né? Embora acho que seja, por enquanto, só essa sessão. Indo ao processo da Klockner, é um recurso ordinário interposto em face da decisão que julgou auto de infração procedente. Estão em julgamento 3 acusações de crédito indevido. Crédito indevido do imposto em montante superior ao limite de 1,48 mensais relativo à aquisição de ativo imobilizado, crédito indevido por ter escriturado no SIAP parcelas de bens declarados em notas fiscais emitidas há mais de 5 anos e crédito indevido decorrente da escrituração de notas fiscais de entrada de sua própria emissão sem a correspondente escrituração no SIAP. Esse é o relatório, senhor presidente. Obrigado, doutor Silag. Passo a palavra, então, para a doutora Bruna, para a sustentação oral. Bom dia a todos e todas, cumprimento todos em nome do relator, Dr. João Carlos. Vou ser bem breve aqui, são alguns esclarecimentos que nós entendemos importantes serem ditos para o julgamento desse caso. Como tratado pelo Dr. João Carlos, nesse caso estão sendo discutidas 3 infrações acerca de creditamento indevido de ICMS. Mais especificamente, em relação às 2 primeiras infrações, que tratam sobre um suposto creditamento indevido de ICMS em montante superior ao limite de 1,48 mensais e também um suposto creditamento indevido por uma escrituração de parcelas de bens declarados em notas fiscais há mais de 5 anos, a empresa entende trazer necessário esclarecimento acerca do seu processo produtivo. A Klockner hoje é uma empresa destinada à fabricação de laminados e embalagens plásticas e, em razão da especificidade da sua produção, é necessária a aquisição de um maquinário que tem um custo muito elevado. E dado esse custo elevado do maquinário, em diversas ocasiões, a empresa ela opta por adquirir peças e partes para a construção desse maquinário. E adquirindo peças e partes para a construção desse maquinário, a empresa ela registra no SIAP o valor total de cada máquina. E esse valor total, como dito, ele vai corresponder ao somatório de todas as partes e peças que compõem cada uma dessas máquinas. Sendo registrado o valor total de cada máquina no SIAP, o aproveitamento do crédito ele acontece no momento em que a máquina ela está finalizada, ela está ativada e pronta para ser usada no seu processo produtivo, justamente para a produção de mercadorias cuja saída será posteriormente tributada pelo ICMS. Nesse ponto, e feitos esses esclarecimentos preliminares acerca do processo produtivo da empresa, nós trouxemos no recurso ordinário como primeiro argumento e como primeiro pedido para que fosse reconhecida a nulidade da decisão recorrida, tendo em vista que a Delegacia de Julgamento de São Bernardo do Campo, ela não analisou os documentos que foram trazidos pela empresa nos autos, e ela não analisou no sentido de que a empresa trouxe fotos dessas máquinas,
o conjunto de todas as notas fiscais das partes e peças que compõem cada um dos ativos imobilizados e também uma planilha com o somatório dessas notas fiscais. E a própria delegacia de julgamento, em um determinado trecho, nós destacamos isso no recurso ordinário, ela menciona que há indícios de que a empresa teria o direito ao crédito, mas em nenhum momento ela valora esses documentos ou tampouco ela descarta essa documentação que foi trazida pela empresa. E em razão disso, nós suscitamos a nulidade da decisão recorrida justamente porque a delegacia não se atentou ao princípio da verdade material nesse caso, tendo em vista que os documentos eles seriam aptos a comprovar essa especificidade e essa particularidade da empresa. E sendo analisados esses documentos, a gente entra inclusive também, caso ultrapassado esse ponto da nulidade, na discussão de mérito, justamente porque esses documentos eles evidenciam a legitimidade de todo o procedimento de apropriação de crédito que foi adotado pela empresa. Em relação à primeira infração, que trata do creditamento de um montante supostamente superior a 1,48 mensal, nós retomamos na ideia justamente de que a empresa ela adquire partes e peças para a construção de seu maquinário. Enquanto essa aquisição de partes e peças é feita, a gente precisa considerar que as partes e peças, se analisadas individualmente, se analisadas por si só, elas não compõem o processo produtivo da empresa, elas não são capazes de integrar esse processo produtivo para que sejam ali produzidas essas mercadorias, cuja saída vai ser posteriormente tributada. Em razão disso, a empresa demonstra nesse recurso ordinário que a fiscalização ela considera apenas 4 notas fiscais, essas 4 notas fiscais para apuração do crédito, elas dizem respeito a poucas partes e peças que somam esse conjunto do maquinário e além disso, a empresa trouxe nos documentos de 1 a 4 da impugnação todas as notas fiscais que vão compor cada uma das 4 máquinas que representam a apropriação do crédito aqui discutido. Em relação a esse ponto, em relação à infração 1, o primeiro ponto que tem que ser levado em consideração é que o procedimento adotado pela empresa, ele tem previsão na legislação. O artigo 214 do Regulamento de ICMS do Estado de São Paulo, ele prevê a possibilidade do lançamento de notas fiscais relativas à integralização do ativo mobilizado de maneira englobada. Isso porque, com fundamento no princípio da não cumulatividade, no artigo 20 do parágrafo 5º da Lei Complementar 87 de 96, existe a previsão de que você só pode ter o seu direito ao crédito de ICMS, o seu direito ao aproveitamento desse crédito, ele só surge no momento em que você tem saídas tributadas, ou seja, quando os bens estão em pleno funcionamento. E além disso, a empresa trouxe nesses autos, principalmente no recurso ordinário, o indicativo de que a própria Secretaria da Fazenda Paulista, na resposta à consulta tributária número 15146 de 2017, tem o reconhecimento de que na montagem de bens para o ativo imobilizado, o direito ao crédito do valor de ICMS que onera essas partes e peças, ele só pode ser utilizado após a entrada em operação do maquinário, porque é justamente com a entrada em operação desse maquinário que você tem o início da produção de mercadorias que posteriormente vão ser ali regularmente tributadas pelo ICMS. E além de indicar que esse procedimento adotado pela empresa ele tem previsão na legislação, a empresa ainda trouxe no recurso ordinário a comprovação da correção do procedimento adotado. E no recurso ordinário nós trouxemos a título exemplificativo e também ilustrativamente, por exemplo, as partes e peças que compõem o maquinário que a empresa chama de New Slitter to Replace. Nesse caso, nós demonstramos que o somatório de todas as notas fiscais de peças de cada máquina corresponde exatamente ao valor escriturado. Em relação à infração de número 2, que trata do creditamento em relação a bens declarados em notas fiscais emitidas há mais de 5 anos, a empresa também reforça essa questão acerca da necessidade de consideração de que são partes e peças adquiridas para montagem de bens do ativo imobilizado, então tem que se ter em conta que o início do prazo de 60 meses para essa tomada de crédito, ele também vai se iniciar tão somente com a finalização do maquinário. E aqui também são adotadas as mesmas premissas já tratadas anteriormente. A primeira, de que as notas fiscais, elas dizem respeito a essas partes e peças que compõem o maquinário da empresa, que são adquiridas para a fabricação do ativo imobilizado, e a segunda premissa de que o creditamento do ICMS ele vai pressupor a saída da mercadoria tributada e, portanto, a finalização do maquinário. E também neste ponto, a Secretaria da Fazenda Paulista ela possui diversos entendimentos que corroboram com o procedimento adotado pela empresa
Aqui eu destaco a resposta à consulta número 15.175 de 2017, na qual a Cefaz entendeu que não há que se falar em início do prazo para o aproveitamento de crédito antes da efetiva entrada em operação, porque é somente nesse momento que se iniciou a produção dos produtos regularmente tributados. E, novamente, indicada a legitimidade e a regularidade do procedimento e o embasamento legal do procedimento adotado pela empresa, nós demonstramos no recurso ordinário que, considerando o dias à quo, considerando o termo inicial como sendo a data de ativação do bem, na planilha, e é uma planilha que é juntada no recurso ordinário, é possível verificar que o prazo decadencial para o aproveitamento de todas as parcelas da objeto dessas notas fiscais, ele não transcorreu. Então, a empresa fez o aproveitamento correto dentro do prazo de 60 meses. E nessa infração ainda tem um segundo argumento, e é um argumento em caráter subsidiário, no sentido de que, ainda que contados esses 60 meses da data de emissão da nota fiscal, os 60 meses, eles começam a contar a partir do vencimento de cada parcela dos 1/48 mensais, ou seja, no vencimento de cada uma dessas 48 parcelas é que o contribuinte ele passa a estar autorizado a aproveitar a respectiva parcela. Então, da primeira parcela, assim como da primeira parcela eu vou somar 60 meses, da 40ª parcela nós também vamos somar 60 meses. E aqui também, neste ponto, a empresa junta a planilha demonstrando que, considerando cada parcela que foi aproveitada e somando esses 60 meses a partir da data de vencimento de cada parcela, também não transcorreu o prazo de 60 meses para o aproveitamento do crédito. E por último, em relação à infração de número 3, que trata do creditamento de ICMS em relação a notas fiscais sem a correspondente escrituração no SIAP, a empresa enfatiza que há uma nítida imposição de exigência formal em detrimento de um direito constitucional e legalmente assegurado da não cumulatividade, do direito ao crédito de ICMS. E nesse caso, a empresa ainda deixa evidenciado que essa desconsideração do seu direito constitucional ao crédito de ICMS, ela é ainda mais grave se considerada que a portaria CAT número 25 de 2001, aqui do Estado de São Paulo, que trata justamente do aproveitamento de créditos de ICMS decorrente de bens do ativo imobilizado, prevê que existe a possibilidade de o contribuinte utilizar de documento alternativo, ou seja, existindo um documento alternativo que permite a fiscalização, compreender a origem e justificar o crédito apropriado, não há razão para você negar o direito da empresa. Então, nesse ponto, em relação à infração de número 3, nós suscitamos no recurso ordinário que, no máximo, seria admissível a aplicação de multa por descumprimento formal. E, inclusive, nesse ponto, deve ser evidenciado que a legitimidade do crédito ela é tão evidente que a fiscalização ela sequer teve dificuldade para realizar o cálculo do tributo supostamente devido em relação a esse último ponto. E, por fim, quanto aos argumentos subsidiários que foram trazidos pela empresa no recurso ordinário, eu aproveito a sustentação oral para destacar 2 pontos. O primeiro deles é sobre a necessidade de recomposição da escrita fiscal, ainda que não fossem considerados nenhum dos argumentos trazidos aqui, tanto da nulidade da decisão recorrida, quanto os argumentos de mérito que demonstram a necessidade de reforma da decisão. No mínimo, a fiscalização ela deveria ter procedido a essa recomposição da escrita fiscal, justamente para verificar se existiria o ICMS a pagar em cada mês autuado, ou até mesmo para verificar a possibilidade da empresa ter apresentado um saldo credor do imposto nos meses objeto da autuação. E ao deixar de assim fazer essa recomposição da escrita fiscal, a fiscalização ela acabou por violar o artigo 142 do CTN, que macula esse auto de infração de nulidade. E o último ponto dos argumentos subsidiários, ele trata da ilegalidade dos juros enquanto um relevante fato superveniente. Isso porque, no ano passado, o Tite, ele revisou a súmula 10, indicando que, ainda que fosse no âmbito estadual e também ali em atendimento ao que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal em regime de repercussão geral no tema 1062, de que juros e correção monetária, ainda que o Estado possa legislar, ele deve observar os limites máximos estabelecidos pela União, e nesse caso o limite máximo seria a taxa Selic. Bom, são esses os apontamentos que eu gostaria de fazer. Agradeço pela oportunidade da sustentação oral e reitero o pedido para que o recurso ordinário seja julgado procedente. Obrigada. Obrigado, doutora Bruna. Retorno a palavra ao relator, doutor Silag.
Cumprimento a doutora Bruna pela sustentação oral, foi bem abrangente e objetiva, e vou apresentar o meu voto. Quanto às questões preliminares, eu entendo que não se encontra vício no auto de infração, uma vez que este contém todos os elementos previstos no artigo 142 do CTN. Entendo também que não procede a alegação de nulidade do auto, porque o fisco teria deixado de promover a recomposição da escrita fiscal. E também, conforme o artigo 142 do CTN, compete à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento, não havendo previsão para a prévia recomposição da escrita. O lançamento, que é uma atividade vinculada, foi efetuado em estrita observância ao prescrito na legislação, com a exigência do imposto relativo ao valor indevidamente creditado e ao montante que deveria ter sido estornado, além da aplicação da multa devida nos termos do artigo 85 da Lei 6.374. Também entendo que não procede a alegação de nulidade da decisão de primeira instância, que teria sido fundamentada em dispositivos genéricos da legislação, sem apreciar a realidade fática e os argumentos produzidos. Constata-se que a referida decisão apresenta todos os elementos necessários e pode-se aferir que a decisão encontra os seus fundamentos no acervo fático probatório presente nos autos e que, tendo examinado de forma satisfatória e suficiente as razões trazidas pela autuada. Portanto, eu entendo que não se sustenta a argumentação da nulidade da decisão de primeira instância. E também entendo que é despiciente a alegação de nulidade da decisão de primeira instância, porque não teria determinado as diligências necessárias à instrução do processo, conforme pedido da autuada, o que teria caracterizado ofensa à busca pela verdade material. Compete apenas ao órgão julgador, se assim entender necessário, determinar a realização de diligência para o aperfeiçoamento da instrução do processo, conforme os artigos 25 e 26 da Lei 13.457. E não cabe à parte solicitar ou exigir a realização de diligências. Esta tem a oportunidade de apresentar as provas e os argumentos que julgar necessários ao longo do processo administrativo até a apresentação da peça impugnativa. Quanto ao mérito, no tocante ao item 1, entendo que não tem razão a recorrente ao alegar inexistir certeza da ocorrência da infração, porque esta teria direito ao crédito do imposto, o qual teria sido efetuado com lastro em documentos que demonstrariam a aquisição das partes e peças que teriam integrado o ativo imobilizado. Verifica-se que as partes e peças que supostamente teriam integrado o ativo imobilizado da autuada não foram escrituradas no SIAP. E ao deixar de observar as obrigações acessórias previstas no ordenamento, a autuada impede a aferição da existência e da legitimidade do crédito, sendo que com esse comportamento fica prejudicado o seu direito ao crédito, convertendo-se a obrigação acessória, diante da sua inobservância, em obrigação principal, conforme o artigo 113 do CTN. Portanto, eu entendo que não basta ao contribuinte alegar direito ao crédito, mas é necessário que ele comprove documentalmente este direito, o que não restou demonstrado nos autos. Com relação ao item 2, a recorrente contesta a infração, alegando que os créditos teriam sido tomados no decurso do prazo de 5 anos, contados a partir da finalização da construção dos equipamentos. Entendo que é improcedente esta alegação, uma vez que não cabe ao contribuinte escolher ao seu bel prazer o termo de início do lapso quinquenal. A legislação é clara ao estabelecer, conforme o artigo 61, parágrafo 3º do regulamento, que o direito ao crédito deve ser exercido no prazo de 5 anos, contados da data de emissão do documento fiscal. E, portanto, ao efetuar o crédito extemporaneamente, o contribuinte sujeitou-se à autuação, sendo correta a acusação veiculada no item 2 do auto de infração. E, com relação ao item 3, não prosperam também as alegações da recorrente. Não há direito ao crédito ausente a correspondente escrituração no controle do SIAP. Conforme já foi esclarecido anteriormente, a inobservância de obrigação acessória converte-a em obrigação principal.
O direito ao crédito do imposto condiciona-se ao cumprimento de regras, as denominadas obrigações acessórias, as quais têm a finalidade de possibilitar ao fisco a averiguação da regularidade e legitimidade do crédito apropriado. Ao descumprir essas obrigações, o contribuinte deixa de ter direito ao crédito, bem como se sujeita ao pagamento do imposto e seus consectários. Assim, tendo procedentes as acusações dos itens 1, 2 e 3. Também rejeito a alegação de confiscatoriedade das penalidades aplicadas, uma vez que essas se encontram corretamente aplicadas e a sua dosimetria foi determinada pelo legislador de acordo com a lesividade de cada infração. E saliento que ao julgador compete apenas verificar a adequação da penalidade aplicada, conforme a infração constatada, sendo-lhe vedado afastar a aplicação de lei sob a alegação de inconstitucionalidade nos termos do artigo 28 da Lei 13.457. Também não pode ser acolhido o pedido de relevação e redução da multa aplicada, uma vez que não foram observados todos os requisitos dispostos no artigo 527-A do regulamento, sendo que principalmente um deles, que é um requisito objetivo, de que a infração não pode implicar falta de pagamento do imposto, e é o que se verifica nas 3 acusações que tratam de crédito indevido do ICMS. E, finalmente, com relação à questão da inconstitucionalidade dos juros moratórios, determino a redução dos juros aplicados à taxa Selic nos termos da súmula número 10, revisada desse tribunal. Assim, diante de todo o exposto, conheço do recurso ordinário e concedo-lhe parcial provimento para reduzir os juros de mora à taxa Selic, conforme a nova redação da súmula número 10 desse tribunal. É como voto. Obrigado, doutor Silag, pela leitura do voto. A palavra está aberta aos demais integrantes da Câmara para debates. Doutor Silag, não sei se é por uma questão de formatação, mas a ementa ficou lá embaixo, junto com votos. Não sei se isso pode gerar um problema na hora de publicar. Não sei se o senhor sempre tem feito assim. Assim, não, eu vou corrigir. Eu sempre tenho feito assim, porque na hora que eu vou mandar o voto pelo EPAT, eu não consigo colar na parte da ementa, mas eu vou reeditar. Se não der para colar, não tem problema, Não, então. agora nessa Agora fase agora dá, eu vou fazer. Obrigado. beleza. Pronto, senhor presidente. Obrigado, doutor Silag. Então, se não houver nenhuma manifestação, eu vou encerrar os debates e verificar quórum de votação. Todos confirmaram presença, eu inicio votação. Todos votaram, eu encerro a votação. Então, doutora Bruna, o voto do doutor Silag foi acompanhado da unanimidade, no sentido de dar parcial provimento ao recurso ordinário para limitar os juros à taxa Selic. Agradeço a presença e desejo um bom dia. Obrigada, bom dia a todos. E assim nós encerramos o julgamento do caso Klockner Pentaplast do Brasil Limitado. Próximo processo da pauta é o... Agora vamos voltar para a ordem da pauta.
Ah, não, calma, tem um pedido de preferência do Dr. Daniel. Vamos julgar o processo dele para ele não ter que ficar esperando aqui. Deixa eu só confirmar qual que é. De preferência. Ah, não menciona qual que é o AIM. Então vamos pela ordem natural mesmo. Próximo processo, então, é o do autuado Pastifício Romanella Limitada, auto-infração 4027384, recurso ordinário, relatoria também do Dr. Silaga, quem passa a palavra para a leitura do voto. Com relação a esse voto, eu peço desculpas aos demais colegas, porque acho que eu havia comentado apenas com o Dr. Paulo que eu estou impedido nesse processo. Eu reparei isso após ter enviado o processo para o EPAT. Então, conforme orientações do Hélio, esse processo tinha que ser pautado e agora eu peço que o senhor presidente me devolva e aí eu vou procurar, se houver essa possibilidade, me declarar impedido. E aí ele vai ser depois redistribuído. Perfeito. Aqui houve uma anulação por uma decisão da Câmara Superior que o senhor estava presente, é isso, né? Isso. Eu abri os debates, não aparece aí declarar impedido, né? Não aparece, né? Não, mas acho que você precisaria me devolver o processo. Devolver o processo para o relator, né? Acho que é isso, né, doutor Silag? Isso. O Hélio disse que você deveria me devolver, e aí acho que eu deveria conseguir me declarar impedido. Caso contrário, eu deixo expirar o prazo. Perfeito. Então, devolvendo o processo ao relator, para no caso, Pastifício Romanella Limitada, para que permita ao doutor Silag se declarar impedido nesse caso. Nas folhas 661, que acho que eu apareço. Perfeito. A gente colocou esse processo em pauta só por essa questão realmente de sistema. Então, devolvendo o processo ao relator, e assim nós encerramos o caso Pastifício Romanella Limitada. Será que eu não consigo agora mesmo me declarar impedido? Vamos lá, acho que não, porque assim que eu devolvo, o processo encerra julgamento. Ah, entendi. Tá ok. Próximo processo da pauta, autuado Comar Indústria e Comércio de Roupas Limitada, auto de infração 4142759, recurso ordinário, relatoria do Dr. Silag, pedido de vista do Dr. Ítalo. Eu peço, por favor, Dr. Silag, faça um breve resumo do voto, para fazer sentido para quem estiver assistindo, e depois a gente parte para o voto vista do Dr. Ítalo. Por favor, Dr. Silag. Pois não. Instante. Então, são duas acusações. Falta de registro em meio magnético no livro Registro de Entradas e escrituração FD de operações de entrada tributadas e não tributadas, desculpa, e falta de pagamento do ICMS decorrente de operações omitidas ao fisco e apuradas pelo método do levantamento fiscal do artigo 509 do regulamento. Eu estou concedendo parcial provimento apenas para reconhecer a redução dos juros à taxa Selic, estou negando provimento ao recurso, entendendo que estarão comprovadas as acusações que foram apuradas pelo levantamento fiscal. Acho que entendo que o doutor Ítalo, que pediu vistas, deve ter entendimento contrário ao meu referente a essas acusações. Perfeito, acho que é suficiente, doutor Silag. Então, passo a palavra ao doutor Ítalo para a leitura do voto vista.
Obrigado, presidente. Bom dia a todos. Eu pedi vista aqui, com licença vênia, para discordar parcialmente do entendimento do relator, a quem rendo minhas sinceras homenagens, parabenizo pelo posicionamento, e digo que eu acompanho o voto do relator quanto ao afastamento dos argumentos preliminares, bem como pela manutenção dos itens acusatórios no mérito. Aqui eu faço até breves comentários quanto ao item 3 do auto de infração, anotando que a existência de entradas de mercadorias não escrituradas, à luz do 509A5 do regulamento, atrai a presunção da ocorrência da omissão de operações tributáveis realizadas sem o pagamento do imposto, sob a lógica de que a entrada de mercadorias realizada à margem de seus registros fiscais, ou seja, sem escrituração, possibilita reflexivamente a saída dessas mesmas mercadorias sem o controle fiscal e, por óbvio, sem a tributação pertinente. Como contraposição, admite-se a prova que demonstre as razões da não escrituração de tais mercadorias, como aparentemente fez a recorrente. Entretanto, eu entendo que essas provas não são convincentes. Nesse sentido, anote-se que, se identificável a localização física de tal mercadoria, efetiva e indubitavelmente devolvida ao remetente, esvaziar-se-ia a presunção de que tal mercadoria ingressou e permaneceu em estoque físico da recorrente sem controle fiscal. Ocorre que as provas juntadas não demonstram conclusivamente que tais mercadorias foram de fato devolvidas aos fornecedores. Então, basicamente, o contribuinte alega que não escriturou referidas notas fiscais, pois simplesmente devolveu essas mercadorias e, portanto, ele não permaneceu em seus estoques físicos e, por consequência, não teria sido vendido sem nota. Mas, digo eu aqui, exemplificando, dentre as notas escrituradas, há uma nota de atribuição a uma empresa X, emitida em 17/6/2016, com carimbo de recebimento e assinatura do responsável pela recorrente apenas em 12/7/2016, ou seja, quase um mês após a emissão. Pressupõe-se que, ainda que recusada posteriormente, tal mercadoria foi entregue à recorrente, que promoveu sua entrada física em seu estabelecimento, o que exigiria sua regular escrituração. Pois bem, uma anotação manuscrita em DANF de folhas 1014 declara nota fiscal tal substituída pela nota tal devido ao preço não estar de acordo, o que em tese justificaria a emissão pela empresa emitente da nota fiscal tal para reingresso da mercadoria em seu estabelecimento e de outra nota para instrumentalizar nova saída de mercadoria, ambas emitidas em 21/7/2016, em correlação à nota tal recebida fisicamente em 26/7/2016, conforme o carimbo da recorrente. Ou seja, uma vez mais, há indícios de que a mercadoria ingressou fisicamente no estabelecimento da recorrente, o que exigiria regular escrituração. Ocorre que, surpreendentemente, a outra nota fiscal de saída também não foi escriturada por suposto desacordo no pedido, conforme informações complementares da nota 1616 das folhas 1010, o que teria justificado uma nova emissão de nota fiscal de entrada pelo emitente e uma nova nota fiscal de saída. Em suma, de um mesmo pedido de compra, houve a emissão pela empresa emitente, em período superior a um mês, de 5 notas fiscais, sendo 3 notas fiscais de venda e 2 notas fiscais de entrada de sua própria emissão. Em tese, a escrituração deu-se apenas quanto à última nota, frisando-se que a desconformidade do pedido de compra teria justificado, no entender da recorrente, a não escrituração das outras 2 notas fiscais de saída recebidas por ela. Entretanto, não resta esclarecida a razão da recorrente em, recebendo fisicamente as mercadorias instrumentalizadas nas outras notas fiscais, não ter promovido a escrituração de tais documentos de entrada e promovido, pelas razões comerciais já descritas, a emissão da nota fiscal de devolução. Em outro exemplo, uma nota fiscal de outra empresa foi emitida em 11/7/2016 e recebida em 14/7/2016, conforme o carimbo da empresa destinatária. Segundo consta na anotação manual, a nota fiscal teria sido substituída por outra por não estar de acordo, o que justificaria a emissão de uma segunda nota de emissão da própria remetente, datada em 22/7/2016, para instrumentalizar o reingresso da mercadoria em seu estabelecimento comercial. Entre a data de recebimento da nota fiscal tal
foi 14/7. E a data de emissão da nota fiscal de devolução, que foi em 22/7, passou-se mais de uma semana, o que indica que a mercadoria ingressou fisicamente no estabelecimento da recorrente, devendo sua devolução estar instrumentalizada por nota de devolução, cuja emissão competia à recorrente. O procedimento adotado pela recorrente e por seus fornecedores, além de irregular à luz da legislação de regência, dificulta sobremaneira o rastreamento das mercadorias. Se ingressou no estabelecimento, foi devolvido, sendo posteriormente remetida novamente. Se ingressou e jamais foi devolvida, aguardando apenas a, entre aspas, regularização do documento fiscal, ou se não ingressou quando da primeira remessa, só ingressando quando o documento é efetivamente escriturado, não tendo a documentação juntada a confiabilidade necessária a afastar a presunção fiscal, pelo menos a esse julgador. Por tais razões, eu estou acompanhando o voto do relator. Quanto ao item 2, a penalidade é inferior a R$ 8.000, ou seja, é evidente que a penalidade revela-se em montante adequado, atendendo com rigor o caráter punitivo e pedagógico da multa, razão pela qual eu entendo pelo não cabimento da redução, assim acompanho o relator. Se acompanhar também o relator quanto à inexistência de confiscatoriedade da penalidade, legitimidade da atualização da base de cálculo da multa para aplicação da penalidade, afastamento do pleito de conversão de diligência e aplicação da súmula 10 revisada. A divergência é só com relação ao princípio da consunção, do item 1 pelo item 3. No ponto de destaque que a Câmara Superior, assim como outras câmaras julgadoras, tem aplicado o princípio da absorção, diversas hipóteses normativas. No caso em concreto aqui, a falta de escrituração das notas fiscais do item 1, cujo valor aqui eu descrevo, foi o ponto de partida para a configuração infracional do item 3, que foi a falta de pagamento decorrente dessas notas fiscais não escrituradas. Anote que não coincidentemente, a base de cálculo do item 3 é idêntico ao valor de tal, indicando que as operações do item 1 e 3 são rigorosamente as mesmas. Todas as notas fiscais não escrituradas foram a premissa acusatória da falta de pagamento do imposto apurado por levantamento fiscal. Assim, eu entendo que essa falta de escrituração é conduta meio para a suposta e presumida falta de pagamento do imposto, que é a conduta fim. Nesse sentido, a infração do item 3 só existe pela não escrituração das notas fiscais de entrada, evidenciando que uma acusação não existiria sem a outra, o que reforça que a não escrituração, é meio necessário para a prática de outra, que é a falta do pagamento. Cito aqui jurisprudência da Superior, inclusive jurisprudência dessa Câmara Julgadora, relatoria do Dr. João Marcelo, que também aplicou a consunção nesse mesmo caso. Diz que tal decisão, recentemente proferida por essa Câmara Julgadora, essa da 6ª Câmara, não foi objeto de recurso especial pela Fazenda Estadual, o que indica um acolhimento à jurisprudência que tem se firmando na Superior. Portanto, eu estou opinando pelo cancelamento do item 1, que restou absorvido pela conduta infracional do item 3. Então, aqui eu estou conhecendo o recurso ordinário, dando-lhe parcial provimento para cancelar o item 1, em aplicação do princípio da consunção, e determinar os juros, a redução dos juros à Selic, como já determinado em voto de relatoria. Como votei, presidente, já vou registrar. Obrigado, doutor Ítalo, pela leitura do voto vista. A palavra está aberta aos demais integrantes da Câmara. Só uma questão, eu acabei de verificar aqui, houve o pedido, né, de aplicação do princípio da consunção pelo contribuinte no recurso ordinário, porque em outras oportunidades, quando já foi aplicado esse princípio de ofício, a Câmara Superior anulou a decisão, mas nesse caso eu acabei de verificar, de fato, pedido um item específico do contribuinte pedindo a aplicação desse princípio. A palavra está aberta aos demais integrantes. Gostaria de parabenizar também o Dr. João Marcelo, que, apesar de não ter tanto tempo de titular, já virou jurisprudência já. Esse princípio da consunção realmente que veio do direito penal, né? E já tem sido adotado pela Câmara Superior, também com muita ressalva. Eu acho que eu sou favorável a essa questão, né? Então, assim, eu acredito que quando nós temos duas penalidades exatamente da mesma questão, muito embora a lei ela mande a gente fazer o lançamento, mas nos órgãos administrativos e nos órgãos julgadores, eu acredito que deve se valer, pelo caráter de punição, deve se valer essa mesma análise e essa mesma questão do direito penal.
Então, essa é uma questão pessoal minha, né? Então, nesse caso particular, eu acompanho, né, o uso da palavra, senhor presidente, para dizer que vou acompanhar o voto de preferência do doutor Ita. Bom? E parabenizo o doutor João Carlos, voto excelente, realmente, como o doutor Ítalo falou, as infrações estão muito bem documentadas, está muito bem analisado, né? Trabalho maravilhoso, mas é só essa questão realmente na construção que eu também perfiro com a opinião do doutor Ítalo. Ok? Muito obrigado. Senhor presidente. Pois não, doutor Slag. Eu agradeço a fala dos colegas que me precederam e cumprimento, parabenizo também o doutor Ítalo, como sempre, pelo seu voto primoroso e que analisou muito bem a questão e acompanho também, quer dizer, acompanho o seu entendimento, mas como não vai fazer diferença, não vou alterar esse meu voto, mas futuramente vou votar nesse sentido também, concordo plenamente com as suas razões. Perfeito. Eu também vou acompanhar o doutor Ítalo. Eu, inicialmente, até aplicava de ofício, mas com o entendimento da Câmara Superior, eu parei só quando há pedido também, e quando, de fato, há aplicação de duas penalidades sobre o mesmo fato. Então, também vou acompanhar o doutor Ítalo, e se não houver mais nenhuma manifestação, doutor João Marcelo. Opa, só uma questão, essa questão do pedido, isso é uma questão, já está decidido isso na Câmara Superior, quando eu só posso conhecer da construção quando houver o pedido no recurso, é isso? Perfeito, não pode aplicar de ofício, isso aí já é decidido né? há um bom tempo pacífico, eles anulam todas as decisões que a aplicação do princípio da construção sem pedido do contribuinte. Eles frisam que isso não é matéria de ordem pública, de modo que não atrai a atuação de ofício, né? Então, mesmo que identificado, sem pedido explícito nesse sentido, não pode. Perfeito, obrigado. Então, obrigado a todos. Não havendo mais manifestações, eu encerro os debates e verifico o quórum de votação. Acho que só precisa o doutor Slag só confirmar o voto. Feito, então eu encerro os debates e verifico o quórum de votação. Todos confirmaram presença, eu inicio votação. Todos votaram, eu encerro a votação. Então, por maioria de votos, vencido o voto do doutor Ítalo, no sentido de conhecer integralmente da parcial provimento ao recurso ordinário. Assim, nós encerramos o julgamento do caso Pomar Indústria e Comércio de Roupas Limitada. Vamos para o próximo processo da pauta. É o do autuado Vinícius Atílio Eireli, auto de infração 4143087, recurso ordinário, relatoria do Dr. Slag, a que eu passo a palavra para a leitura do voto. É um recurso ordinário também, a decisão recorrida julgou auto de infração procedente. Trata-se de duas acusações de recebimento de mercadoria sem documentação fiscal, apurado por meio de levantamento fiscal específico, e falta de pagamento do imposto, também apurado por meio de levantamento fiscal. Inicialmente, eu entendo não prosperar a alegação de nulidade do auto de infração devido a erros, né, que entendo que não se encontram esses erros, uma vez que
presentes todos os elementos previstos no artigo 142 do CTN. Também observo que, no recurso, a autuada confessa a prática das condutas infracionais que lhe foram imputadas, produzindo apenas alegações espúrias em sua frágil tentativa de se eximir da acusação. Entendo não prosperar a alegação de que o auto teria por base apenas presunções, sendo carente de motivação e que não possibilitaria a identificação da matéria tributável, implicando em cerceamento de defesa. Também é despiciando o argumento de que o fisco teria arbitrado indevidamente o valor de suas operações em descumprimento ao disposto no artigo 509 do regulamento, a despeito de a autora ter apresentado toda a documentação pertinente. Foi constatada a entrada de mercadorias não registradas no estabelecimento e o fisco utilizou o método do levantamento fiscal nos termos dos artigos 509 e 509-A do regulamento, presumindo ter ocorrido a omissão de operações tributáveis realizadas sem o pagamento do imposto. Eu trago a legislação do suporte que fundamenta a aplicação da metodologia do levantamento fiscal. E a recorrente alega ainda ter incorrido em erros materiais ao escriturar suas notas fiscais e em erros na determinação da INICEMS das mercadorias por ocasião da emissão das notas fiscais de saída. Entretanto, tais alegações não se sustentam, uma vez que a autuada não trouxe quaisquer documentos para corroborá-las. Salienta-se que estas alegações já haviam sido trazidas em sede de defesa, tendo sido devidamente apreciadas e rechaçadas no julgamento da primeira instância, conforme excertos que eu reproduzo das folhas 79. E não procede também o argumento sobre a incerteza da ocorrência das infrações, porque as notas fiscais teriam sido devidamente escrituradas dentro do prazo conferido pela legislação de 5 anos. Destaca-se que o prazo de 5 anos aplica-se somente ao exercício do direito do crédito de imposto e não ao prazo para a emissão de notas fiscais extemporâneas. Os documentos fiscais devem ser emitidos e escriturados em ordem cronológica e no mês corrente da ocorrência das operações. E também não há que se falar em denúncia espontânea, uma vez que a recorrente emitiu referidas notas fiscais após o início da ação fiscal. E também este argumento já foi devidamente analisado e afastado pela decisão monocrática, conforme as folhas 79. Assim, entendo que as infrações foram suficientemente comprovadas e, diante do exposto, conheço do recurso ordinário e nego-lhe provimento, mantendo integralmente a decisão recorrida. É como voto. Obrigado, Tucilag, pela leitura do voto. Abro a palavra aos demais integrantes para debates. Nenhuma manifestação. Eu vou acompanhar o Tucilag, entendo que o contribuinte não trouxe documentos aptos a afastar a presunção do 509. E com isso, então, eu encerro os debates e verifico o quórum de votação. Desculpa, só antes eu vou editar o voto para corrigir a emenda. Perfeito. Então, Tucilag, acho que está aberto. Alegar sem provar, né? Mesmo que não alegar. Exato, no caso de levantamento fiscal, a presunção está do lado do fisco, né? Pronto. Já está registrado. Perfeito, então eu encerro os debates e verifico o quórum de votação. Todos confirmaram presença. Inicio votação. Todos votaram, então eu encerro a votação. Voto do relator, acompanhado da unanimidade, no sentido de conhecer e não prover o recurso ordinário. Assim, nós
Encerramos o julgamento do caso Vinícius Atílio Eireli. Vai encerrando aqui. Então vamos para o último processo da pauta, é do autuado White Martins Gases Industriais Limitada, auto de infração 4144200, recurso ordinário, relatoria do Dr. Silag, que eu passo a palavra para a leitura do voto. É um recurso ordinário também, manejado em face da decisão monocrática que julgou o auto de infração procedente, quanto à sua parte remanescente, qual seja o item 1. Uma vez que os itens 2, 3 e 4 do auto tiveram a sua quitação certificada pelo Núcleo Fiscal de Cobrança, conforme as folhas 187 e 189. O item 1 trata do recebimento em hipótese de mercadorias, em hipótese não permitida pela legislação, recebimento em hipótese não permitida pela legislação de crédito de ICMS de estabelecimento filial, sendo que o contribuinte auditado é o estabelecimento centralizador do imposto nos termos dos artigos 96 a 102 do regulamento. A infração decorre do recebimento de créditos transferidos no mês de maio de 2019, o que gerou saldo credor do imposto em hipótese vedada pela legislação, conforme dispõe o artigo 99 do regulamento. A materialidade da infração foi suficientemente comprovada pelo conjunto probatório acostado aos autos. A autuada reconhece a ocorrência da conduta infratora e argumenta que recolhe mensalmente o imposto em razão de sempre apresentar saldo devedor no estabelecimento centralizador ora autuado. Alega que, de forma típica, apurou o saldo credor no mês de maio de 2019 devido à realização de operação de importação, a qual gerou crédito do imposto de valor expressivo. Como a recorrente não apresentou o saldo devedor para absorver os valores transferidos, o resultado foi um saldo credor que veda ao estabelecimento centralizador realizar a transferência de crédito. A despeito do crédito do imposto não ser indevido, não sendo sua legitimidade contestada no auto, ora examinado, verifica-se a ocorrência da infração conforme o artigo 85, inciso 2, a linha F da Lei 6.374. A recorrente reconhece ter incorrido na infração apontada no item 1, alegando, porém, não ter causado prejuízo ao erário. Observa-se, porém, que a questão do eventual prejuízo causado ao erário não pode ser apreciada por este órgão julgador por vedação legal, conforme o artigo 93 da Lei 13.457. Entretanto, não resta dúvida quanto ao cometimento da infração e à adequação da glosa do crédito e da multa combinada. Destaca-se que a existência ou não de prejuízo ao fisco é irrelevante para a caracterização da infração. Salienta-se que o crédito do imposto gerado pela filial de Osasco, reconhecido como legítimo, poderá ser recebido e aproveitado pela autuada após o pagamento do presente auto em conformidade com a legislação. Não prosperam também as alegações de violação do princípio da não cumulatividade e de existência de bis in idem. A legislação de regência permite a compensação pelo estabelecimento centralizador para receber créditos a abater os mesmos do saldo resultante da centralização da apuração apenas quando este for devedor. É improcedente a alegação de que a infração apontada no item 1 se trata de mero descumprimento de dever instrumental. Ressalta-se que a legislação não exclui o direito ao crédito, tão somente condiciona a sua transferência ao cumprimento dos requisitos previstos nos artigos 96 a 102 do regulamento, não havendo que se falar em violação do princípio da não cumulatividade. Também não se verifica o bis in idem. O fisco procedeu à glosa dos créditos recebidos indevidamente pelo estabelecimento centralizador, não se tratando absolutamente de dupla tributação. Afasto também a alegação de confiscatoriedade das penalidades, no caso da penalidade aplicada, e também deixo de acolher a alegação de atualização indevida do valor das operações para efeito de aplicação da multa, matéria que já se encontra pacificada em esse tribunal, objeto da súmula número 13. E também deixo de acolher o pedido de relevação ou redução da multa aplicada,
uma vez que tem que se observar todos os requisitos previstos no artigo 527-A do regulamento, e um dos requisitos objetivos a serem observados é de que a infração não pode implicar falta de pagamento do imposto, que é o que se verifica neste caso, uma vez que a infração se trata de crédito indevido do imposto. E, finalmente, acolho apenas a questão quanto à redução dos juros, aplicando a nova redação da súmula número 10 desse tribunal para reduzir os juros moratórios aplicados à taxa Selic. Assim, conheço do recurso e concedo-lhe parcial provimento, reduzindo os juros aplicados à taxa Selic, conforme a súmula número 10. É como voto, senhor presidente. Obrigado, doutor Silag. A palavra está aberta aos demais integrantes. Presidente, Por favor, aqui só para parabenizar o doutor Silag, dizendo que eu vou acompanhar o voto. Aqui realmente é uma infração de caráter objetivo, né, que basicamente só restaria o contribuinte comprovar que não fez da forma como imputado aqui no lançamento, mas não é o caso, né? Embora a infração possa não ser das mais equilibradas, assim, do ponto de vista da justiça tributária, mas é letra de lei, né? Não tem muito o que alegar. Então, vou acompanhar. Também, Perfeito. senhor presidente, Pois não, também só doutor peço a Marcelo. palavra para dizer que vou acompanhar o doutor João Carlos e render homenagens aí pelo voto, e dizer também que perfiro mais uma vez do entendimento do doutor Ítalo, né? Exato. A infração de caráter objetivo independe da intenção do contribuinte, né? Ou fez ou não fez, e aqui a gente não cabe a nós afastar a letra de lei. Então, já houve o registro do voto pelo doutor Silag, então, com isso, eu encerro os debates e verifico o quórum de votação. Tá meio lento o sistema aqui para mim, mas acho que agora foi. Todos confirmaram presença, inicio votação. Todos votaram, eu encerro a votação, então o voto do relator foi acompanhado à unanimidade, no sentido de conhecer e dar parcial provimento ao recurso ordinário. Assim, nós encerramos o julgamento do caso White Martins Gás Industriais Limitada. E com isso, nós encerramos o julgamento da pauta de hoje. Então, eu encerro aqui a sessão de julgamento no EPAT para que seja gerada a ata. Está bem lento aqui para mim. Mas agora foi. Ata de julgamento gerada. Então, eu encerro o julgamento da sessão de julgamento da 6ª Câmara Julgadora do dia 16 de fevereiro de 2023. Agradeço a presença de todos e peço, por favor, a Jailson que encerre a gravação.